Boa noite a todos. Nós vamos começar uma nova série de estudos que nos fala acerca da necessidade de trazermos à memória coisas importantes, verdades bíblicas, assuntos espirituais de suma importância. E nós facilmente, com a rotina, com o nosso dia-a-dia, portanto, os trabalhos, as preocupações da vida, nós vamos esquecendo. Vamos nos habituando a elas e somos embalados com estas verdades, mas não estamos despertos para elas. E são por demais importantes para que nós nos esqueçamos. Ou então, não darmos a devida importância a essas verdades. Todos nós temos a experiência de passarmos por situações, por vezes, desagradáveis e até perturbadoras, simplesmente porque nós nos esquecemos. Esquecemos de cumprir compromissos, obrigações que temos para com o Estado, por exemplo, e deixamos passar os prazos e somos multados por isso. Esquecemos de cumprir aquilo que nós prometemos aos outros no nosso relacionamento com as outras pessoas e falhamos promessas, não damos a devida importância, falhamos prazos. E isso afeta o nosso relacionamento, como também pode afetar o nosso caráter, a nossa credibilidade. Deixamos de ser dignos de confiança porque esquecemos-nos das coisas. A nossa série de estudos, apesar de ser breve, tem por objetivo fazer referência a alguns assuntos, a experiências vividas por algumas pessoas que devem de servir de exemplo para nós. E essas experiências nós não as devemos de esquecer. É que a nossa vida é tão curta que se nós não aprendermos à custa dos erros dos outros, se nós só aprendermos à custa dos nossos próprios erros, nós iremos fracassar muitas vezes, mais do que aquelas que seria necessário, se nós estivéssemos advertidos em relação aos fracassos dos outros, às falhas dos outros, e nos lembrássemos delas para que não cometêssemos os mesmos erros. A palavra de Deus, o Senhor está ciente da necessidade de nós sermos relembrados, porque há uma propensão natural para nós nos esquecermos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: não me desgosta, e é segurança para vós que eu escreva as mesmas coisas. Isto é, ele repisa os mesmos assuntos, os mesmos temas, enfatiza as mesmas verdades. Porquê? Porque ele sabe do risco que há de nós nos esquecermos delas. Foi assim, é assim e será assim. O apóstolo Pedro, na segunda carta, ele diz o seguinte: sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados. Eu gosto muito desta expressão. Não é somente para vos lembrar, como que seja algo pontual. Não, é para vos trazer lembrados. É trazer à memória e manter na nossa memória. Trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Vós estáis certos, vós acreditais nestas verdades, vós pelo tempo, pelo vosso comportamento, vocês já deram mostras de que estão confirmados nestas verdades, mas eu quero manter-vos lembrados. O povo de Deus, aqueles que pertencem à Igreja, que foram salvos pelo precioso sangue do Senhor Jesus derramado na cruz e que o receberam como seu Salvador, é o povo mais privilegiado que há sobre a superfície da terra. E por essa razão deveríamos ser também o povo mais grato. E às vezes não somos tão agradecidos quanto isso, porque não nos mantemos lembrados. Então, estes estudos são uma pequena contribuição, não somente para trazer à memória estas verdades, mas também contribuir para nos manter lembrados.
O nosso versículo está em Efésios capítulo 2, versículo 11, que diz assim: portanto, lembrai-vos. Este, portanto, escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, reporta-nos para os versículos anteriores. Ele faz afirmações nos versículos anteriores e isso é argumento. Ele diz, portanto, lembrai-vos. E o que é que ele diz nos versículos anteriores? Diz isto: que o Senhor nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Estávamos mortos e Ele nos deu vida. Ele diz que, no versículo seguinte, versículo 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, Satanás, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Era uma situação catastrófica, da qual nós não tínhamos conhecimento, mas isso não invalidava o facto de, aos olhos de Deus, estarmos neste estado. Mas ele diz que nós éramos, melhor direi, filhos da desobediência. Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. E depois no versículo 4 ele diz, mas Deus. E este mas muda completamente a situação, e muda a nossa história, e muda o nosso destino. Mas Deus o quê? Versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, não pelos nossos méritos. É uma dádiva de Deus. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Portanto, lembrai-vos. Lembrai-vos onde estavais, quem eras, de onde fostes tirados e para onde fostes levados. Lembrai-vos. E depois ele continua a repisar este assunto, a argumentar de uma forma convincente que nós não nos podemos esquecer daquilo que o Senhor é e daquilo que Ele fez por nós. Então, no versículo 12 ele reforça dizendo, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Ele é a nossa paz. E se nós continuássemos a ler aqui no capítulo 2, iríamos ver que, por causa de agora estarmos em Cristo, temos acesso ao Pai. Temos acesso. Somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Aqui na Terra somos peregrinos, rumo à cidade celestial, à Nova Jerusalém, à presença de Deus. Face a face vê-lo-emos. Portanto, temos um grande Salvador que nos dá uma grande salvação e nos livra de uma grande condenação. E nós agradecemos ao Senhor pelo seu dom inefável, o seu dom maior, indescritível, que é o Senhor Jesus. E trazemos à memória. E se ainda não memorizamos, vamos fazê-lo. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E queremos nos lembrar. E não somente isto. Mantermos-nos lembrados desta verdade. E diariamente curvamos-nos perante o Senhor e agradecemos. Não somos como aqueles 9 leprosos que foram curados e não voltaram para trás para agradecer. Nós somos como aquele que voltou para trás e prostrado agradeceu. E nós estamos não somente eternamente gratos, mas agora estamos gratos, agradecidos, porque nos lembramos de onde fomos tirados, quem somos e para onde vamos. Portanto, lembrai-vos.